Temos o prazer de abrir mais um episódio do nosso Pod Biocel, agradecendo ao nosso mais de 300 inscritos. Estamos com o coração mais do que feliz por saber que o nosso trabalho está chegando em lugares e pessoas que nunca foi possível imaginar. Aos inscritos do Brasil, Japão e Coreia do Sul, nosso muito obrigado. Arigato, kamsahamnida. Somos 4 Aroá trabalhando para expressar nosso amor e admiração pelo artista e homem que trabalha incansavelmente e nos inspira a melhorar a cada dia. Estamos acompanhando nas redes sociais vários comentários sobre All Good Day to Be a Dog e obter as primeiras colocações na plataforma de streaming do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas na Coreia do Sul não há o mesmo resultado. Fato que acontece, infelizmente, com muitas séries consagradas. Mas saber que o reconhecimento dessa história leve, divertida e intrigante é fato no mundo inteiro. É fundamental para o sucesso do trabalho de uma equipe de profissionais e artistas que se superam e trabalham duro sempre. A eles, nossos parabéns. Assistimos, gente, várias e várias vezes aos 4 primeiros episódios. E quem não, né? Não podemos deixar de fazer uma justa homenagem para o ponto que merece destaque nessa história. Quem consegue adivinhar? Acertou aí quem respondeu em uma leve imaginação a boca do nosso professor de matemática favorito. Essa linda boca tem roubado as cenas e arrancado muito suspiro entre nós. Pois afinal, né, gente, que não gostaria de ter uma boquinha fofa para receber o tão esperado beijo de Soyeon. Se você pudesse definir a boca de Soyeon em uma única palavra, qual seria? Deixa aqui nos nossos comentários. Pois é, e por isso dedicamos nossa justa e merecida homenagem a esse ponto especial que tem sua própria história. Muitas cenas mostram a importância dos lábios de Suwon e como a expressão de seu sorriso, medo, dúvida e uma infinidade de emoções acompanhadas de seus expressivos olhos. Como Eunwoo nos coloca dentro de seu coração e conseguimos ler todos os seus sentimentos de uma forma tão clara e completa. Ele faz mágica e nós ficamos completamente envolvidos por seu talento artístico. Concordam? Nesse episódio 4, a gente acompanhamos a sequência da linda cena do guarda-chuva, que inclusive foi a escolha dos participantes da nossa enquete sobre qual momento foi considerado como a melhor forma de expressar o sentimento amoroso dos nossos protagonistas. Essa cena foi perfeita e ficamos emocionados com a reação da Renata, e mesmo de surpresa conseguiu se manter firme, mesmo tão próximo de Soyeon. Muitos sentimentos começaram a florar e nossas expectativas só aumentam. É simplesmente engraçadíssimo ver as cenas de Suwon, recentemente habilitado a dirigir e a se esforçar ao máximo para não demonstrar insegurança ao volante. Mas nada supera a nossa emoção ao ouvir a doce e suave voz dele cantando para os noivos e saber que, na verdade, a letra da música poderia ser direcionada a Renata. Que momentos inesquecíveis, que música perfeita. 하루 종일 그대의 생각에 난 맘졸여요 샘이 많아서 겁이 많아서 이렇게 나의 곁에서 웃는 게 믿어지지가 않아서 너무 좋아서
사라질까봐 잠 못 들어요. Já se o assunto é atrapalhada, temos a presença ilustre da irmã de Rainá, o veterinário do sobrinho que tenta aproveitar o merecido descanso de Soyeon para que o beijo salvador seja dado e tudo se resolva. Mas a maldição não pode ser quebrada desta forma. Enfim, a decepção e a frustração tomam conta deles, pois não é a forma certa de se resolver definitivamente o problema. Seguimos na esperança de que o amor crescente dele seja capaz de resolver o problema e impedir que ele se sinta só, a ponto de dizer a ela como se sente: eu desmorono sozinho. A emoção não parou aí. Acompanhamos o esforço dele para tentar superar seu medo de cães e a linda e carinhosa intervenção de Renan para proteger nosso querido professor, sendo abrigo e conforto, impedindo a visão de um cão que soltou-se de seu dono e correu na direção deles. Fomos às lágrimas vendo a forma delicada como ela demonstrou compreender perfeitamente o tamanho do pânico e da insegurança dele ao enfrentar a visão que o atormenta desde a infância, do sorriso ao pavor. Ela se tornou abrigo, lar, conforto e amor para quem sempre teve que se superar e ser forte, sozinho, como ele mesmo disse. É o ponto alto do episódio. Que traumas terríveis nosso Siwon deve ter passado. Mas para deixar esse episódio ainda mais especial, temos a alegria de contar mais uma vez com a presença de nossa querida Patrícia, a DM da página Roleaço Brasil. Ainda aproveitando a oportunidade, queremos te parabenizar pelos 2 anos da página Roleaço Brasil. Parabéns, Patrícia, seu trabalho é muito importante para nós. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigado por estar mais uma vez aqui conosco. A palavra é sua. Olá, aqui é a Patrícia do Roleaço Brasil. É muito bom falar com vocês de novo. Patrícia, quais são seus comentários sobre o retorno de Chaunu ator? Foi assistindo o Nu que entrei para o mundo dos K-dramas e do K-pop, então sempre fico muito ansiosa para assistir o Nu atuando. E ele sempre faz escolhas perfeitas, assim, pra mim eu sempre acho que são perfeitas. Porque eu já sei que eu vou ficar fascinada no drama. E ele tem acertado muito. Diga para nós qual a sua opinião sobre o trabalho dele ligado a histórias com adaptações de webtoons. Em True Beauty, acredito que o personagem era total pra ele, assim, eu não imaginaria outra pessoa no papel do Suho. Agora, em A Good Day to Be a Dog, quando eu li o webtoon, não foi o Nu que veio primeiro na minha mente, assim. Tanto que eu acho que eles até fizeram algumas adaptações no drama pra, digamos, falar da beleza do Nu no drama. E eu achei legal, assim, ver o Nu ter escolhido esse personagem e ter voltado pra comédia romântica, mas sempre nesse intuito de se desafiar, porque não foi é um papel mais cômico, né? Qual é a sua opinião e fala pra gente a sua análise sobre esse último trabalho, A Good Day to Be a Dog? Eu gostei muito do webtoon e eu tô muito feliz que eles pegaram as cenas mais marcantes do webtoon e colocaram no drama. E eu acho, assim, que o drama tem a comédia na medida, tem aquele casal que a gente vai ficar apaixonado e também tem aquela parte dramática, né? E sem contar que a produção do drama eu achei muito bem feita. Após edição ali das cenas ficaram muito boas.
a cachorrinha, assim, tem algumas cenas que eu nem percebo que não é a cachorrinha de verdade. Eu só fui perceber porque o diretor, em um dos vídeos que eles gravaram, comentou sobre ter usado, né, inteligência artificial para fazer a cachorrinha. E também eu gostei muito das adaptações de roteiro que eles fizeram. Achei que ficou bem redondo o roteiro e não perdeu a essência do Webtoon. E eu tô muito satisfeita, assim, no geral, com o drama, só não com esses passamentos de sair os episódios que tá matando, assim, de ansiedade. Mas, assim, tudo compensa, né? Porque a atuação de todos os atores estão muito boas, mais especificamente do Unu. Acho que ele, a cada trabalho dá pra ver a evolução dele, dá pra ver a experiência que ele vai ganhando a cada drama. E eu fico muito, muito, muito em êxtase, assim, quando eu vejo as cenas em específico que ele vai mudando as expressões e você consegue entender tudo que ele quer passar naquela cena, sem nem ele precisar verbalizar, assim, né? O personagem, no caso. Eu tô apaixonada pelo drama. Quais são as suas expectativas para o próximo trabalho de nosso Eunu, Wonderful World? Wonderful World é um drama que a gente sabe muito pouco sobre ele, né? Tem uma sinopse pequena ali, mas eu tô muito, muito ansiosa, exatamente por não saber muito, né? A gente sabe que o Unu vai ter o cabelo mais comprido, que ele vai andar de moto, e aí pelas fotos que saem dos bastidores dá pra ver que vão ter cenas de ação, então tô bem ansiosa pra esse drama. Qual é a sua visão sobre a carreira de Eunu nos aspectos de embaixador de marcas, idol e sobre um possível e aguardado retorno do astro para ligar as nossas vidas? O Unu é gigante, ele cresce a cada dia mais e isso é tudo consequência do trabalho duro que ele dá, né? A gente sabe o quanto ele trabalha e também é consequência da pessoa que ele é, né? Ele é uma pessoa incrível, assim, dá pra perceber pelo jeito que ele fala, pelas ideias que ele passa, e eu não me canso de ficar impressionada com a quantidade de marcas que escolhem ele como embaixador, modelo, amigo da marca, enfim, a cada ano tipo, aumenta a lista de marcas que estão com contrato ativo com ele, assim, é incrível. E quanto ao comeback do astro, acho que pode ser que tenha sim, mas não acredito que seja esse ano. Mas eu acho que no primeiro semestre de 2024 talvez teremos um comeback do astro. Pelo menos é o que eu imagino. Patrícia, que bom poder contar com a sua necessária opinião sobre esse lindo trabalho de Nunu e concordamos totalmente com você. Volte sempre, Patrícia. Esse espaço é seu e nosso agradecimento e carinho também. Abriremos uma nova enquete para que seja possível compartilhar o mistério. Quem é o professor de história? Fica aí na curiosidade. Seria ele um familiar, um xamã? Como ele está diretamente ligado ao passado de Renan, sua família e Sowon? Não se esqueça da nossa campanha Adote, Ame, Cuide. Nos ajude divulgando e lembrando que é sempre um bom dia para um ato de amor. Annyeong, Komawon, Kamsahamnida.